Bem, pessoal, é uma grande honra receber novamente no estúdio o professor Morandi, da Universidade de Teherã, um dos maiores conhecedores da situação no Irã. Professor, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Bem, professor, precisamos discutir o que ocorre no Estreito de Hormuz. Ontem ouvimos muitas coisas do governo Trump aqui nos Estados Unidos. A mensagem foi que os Estados Unidos venceram, Trump saiu vitorioso, o estreito agora está aberto, tudo está voltando ao normal. Vimos os preços do petróleo começarem a despencar. Mas acho que há muita incerteza ali porque, até o momento desta gravação, na manhã de sábado, começamos a perceber que o estreito na verdade não está aberto, que o Irã ainda tem muito controle. Há muita confusão, especialmente na mídia. Quero conversar com o especialista para entender o que acontece com o Estreito de Hormuz agora. Um recado rápido antes de começarmos. O professor Morandi participou ao vivo do Irã, mas a conexão de internet dele era instável. Por isso, o vídeo da entrevista de hoje ficará um pouco instável, embora o áudio esteja perfeito. O principal, a mensagem dele é essencial para entendermos a verdade sobre o Irã. Vamos começar. Quando os Estados Unidos pediram um cessar-fogo, houve negociações. E no final das contas, os Estados Unidos aceitaram o plano iraniano de 10 pontos como base para as negociações. E foi aí que os combates terminaram. No cessar-fogo que acabou sendo acordado, toda a região deveria ficar em silêncio. E assim, os combates no Líbano, essa ofensiva israelense e os ataques genocidas deveriam parar. E o Irã deveria abrir o Estreito de Hormuz para aumentar o tráfego, incluindo navios de países hostis ao Irã, como os Emirados, o Catar e a Arábia Saudita, que hospedaram tropas dos Estados Unidos e ainda hospedam tropas dos Estados Unidos e eram cúmplices na guerra. O que Netanyahu fez foi tentar destruir o cessar-fogo. Então, a economia global está indo ladeira abaixo muito rápido, graças a Netanyahu e Trump. Após 40 dias de agressão, a guerra para. Há uma oportunidade de fazer a energia fluir pelo Estreito de Hormuz. E Netanyahu destrói essa possibilidade. Então ele começa a bombardear indiscriminadamente cidades no Líbano, massacrando mulheres e crianças. A mídia ocidental desvia o olhar ou finge que esses são redutos do Hezbollah ou algo assim. Eles usam esse tipo de linguagem para justificar o genocídio. Eram só prédios, casas e crianças massacradas. Conversei com jornalistas ocidentais em Beirute e questionei por que chamam em suas reportagens de redutos do Hezbollah ou alvos ligados ao Hezbollah. E ambos disseram que essas não são nossas palavras. Minha formulação. Ambos disseram isso. E digamos que o editor, seja lá quem for, faz isso. E eu disse, não faz diferença. Você é cúmplice. Sai no seu nome. Netanyahu destruiu o cessar-fogo. E assim ele impediu. Então o Irã teve que bloquear os navios desses países hostis que estavam envolvidos na guerra, ajudando os Estados Unidos. Os Estados Unidos pressionaram o regime israelense por 10 dias até aceitarem o cessar-fogo. O Irã fez ameaças, mas manteve o Estreito de Hormuz fechado. A crise econômica global está piorando a cada minuto. E no final das contas, o regime aceitou um cessar-fogo. Ainda viola o cessar-fogo, mas mais ou menos está tranquilo no Líbano. Então, o Irã abriu o Estreito de Hormuz. Mas alguns dias antes, Trump impôs um embargo aos portos iranianos porque o Irã, devido à violação do cessar-fogo pelo regime israelense, não abriu o estreito para tráfego adicional. Os americanos impuseram um embargo. Então, agora que o regime israelense aceitou isso, o Irã disse que vai abrir o estreito, mas Trump disse que vai manter o cerco aos portos iranianos. Quando ele falou isso, os iranianos decidiram reverter a decisão. Ele disse, ok, se vão violar o cessar-fogo, pois isso é uma violação, agora estão bloqueando nossos portos. Nós não estávamos cumprindo o cessar-fogo por causa de Israel, porque eles estavam violando o acordo. Eles pararam de violar o acordo, então abrimos o estreito para novo tráfego, mas vocês mantêm o cerco. Assim, não permitiremos que o tráfego continue. Então, basicamente, é o Trump que está impedindo o Estreito de Hormuz de ser aberto. Até agora eram os israelenses. Agora é o Trump. Essa é a situação. E, enquanto isso, a economia global está caminhando para a catástrofe. Li hoje que dentro de 1 ou 2 semanas vamos entrar em uma nova fase da crise.
E então, dentro de 3 a 4 semanas, vamos entrar em uma fase catastrófica. Eu não sou um especialista. Acho que você sabe mais sobre essas coisas do que eu. Mas, neste momento, o Estreito de Hormuz deveria estar aberto, mas Trump está falhando em fazer isso. Tenho um pressentimento, mas é só minha interpretação pessoal. Não sei se está certo ou errado. Eu normalmente não escuto o Trump. Quando ele fala, às vezes até sou convidado para programas e eles dizem, me pedem para discutir a última declaração do Trump. E eu digo que não escuto o Trump. Eu leio as manchetes, mas não perco meu tempo porque o Trump está sempre dizendo todo tipo de coisa diferente. Um dia ele diz uma coisa, no dia seguinte ele diz algo completamente diferente. Numa frase ele diz algo, na seguinte, outra coisa. Eu não presto mais atenção, de verdade não presto mesmo. No máximo, eu só confiro as manchetes. Mas esses tweets me chamaram a atenção no sentido de que poderia haver uma lógica por trás deles. Talvez não haja lógica, só o Trump sendo ele mesmo. Mas pode haver uma lógica. E essa lógica pode ser a de que Trump quer justificar outra guerra. Então ele pode estar dizendo que o Irã fez isso, o Irã concordou com aquilo, o Irã concordou com A, B, C, D, E e F. Basicamente, o que os tweets estavam dizendo ontem, rendição absoluta, foi, sabe, uma capitulação total com base nos tweets do Trump. E então, 2, 3 dias depois, ele vai dizer que, bem, os iranianos prometeram fazer todas essas coisas, mas não estão fazendo. Tudo inventado, mas mesmo assim. Então eu tenho que abrir o Estreito de Hormuz. Eu tenho que bombardear o Irã. Eu tenho que bombardeá-los até que se rendam. E isso é, claro, o que os israelenses querem. Toda essa guerra, desde o início, foi sobre o regime israelense e o lobby sionista. Como Joe Kent destacou em sua carta de renúncia, e como todos nós já sabíamos, de qualquer forma, mas Joe Kent, sendo o oficial de mais alta patente antiterrorista ou de contra-inteligência nos Estados Unidos, indicado por Trump. Para ele dizer isso, isso torna nossas suspeitas um fato. Então, os sionistas querem outra guerra. E, basicamente, né, se houver outra guerra, eu acho que. Então, isso significaria que uma depressão econômica global será uma certeza porque o Irã, enquanto falamos, está se preparando para a guerra. As forças armadas iranianas não estiveram de férias? Eles veem os Estados Unidos enviando reforços. Eles veem os israelenses enviando reforços. Os iranianos fazem o mesmo e, enquanto isso, a economia global se aproxima de uma catástrofe. E se os Estados Unidos atacarem, acho que os iranianos vão permitir que eles tomem algum território e lidar com eles nas contraofensivas, atacando-os com mísseis e drones. Eles começarão a destruir petroleiros. Quando os Estados Unidos atacarem alvos iranianos, o Irã atacará o regime israelense e essas ditaduras dinásticas árabes do Golfo Pérsico, totalmente cúmplices nesta guerra. A única diferença, porém, é que já estamos em modo de crise e a destruição dessas instalações de petróleo e gás basicamente vai selar o destino da economia global, por um lado. Mas também o Golfo Pérsico está entrando no período mais quente do ano. E você sabe o que isso significa. A umidade e o calor nesses países vão se tornar intoleráveis sem eletricidade e sem a infraestrutura intacta. Se os Estados Unidos começarem a atacar a infraestrutura crítica do Irã, o Irã vai retaliar porque todos esses países são cúmplices. Daqui a um mês mais ou menos vai começar a ficar intolerável. Quero dizer, as pessoas não vão conseguir suportar o calor. E então você vai literalmente ver milhões de pessoas da noite para o dia fugindo pela Península Arábica em seus carros, deixando a região. Acredito que todas as regiões e regimes colapsariam. E então, quando eles colapsam, isso significa que é o fim. Isso significa que não haverá mais petróleo, gás, fertilizantes, petroquímicos ou hélio dessa região por talvez anos. Quem sabe? Então, se essa minha interpretação estiver correta, e eu realmente não sei se está, acho que devemos esperar um ataque americano a qualquer momento agora.
Pode até ser antes do fim do cessar-fogo, porque os Estados Unidos não têm nenhum senso moral. Quero dizer, estávamos negociando, e antes da guerra de 12 dias, os Estados Unidos estavam conspirando secretamente para nos atacar, junto com o regime israelense. Antes desta guerra, estávamos negociando e os Estados Unidos, mesmo havendo progresso, estavam planejando e, no fim das contas, travaram uma guerra contra o Irã. Então, não há razão para acreditar que, enquanto estamos negociando ou no meio de um cessar-fogo, os Estados Unidos não atacarão o Irã. Sim, obrigado pela introdução, professor. E eu acho que o que é interessante, que também precisamos observar, é que vemos que, geralmente, toda sexta-feira à noite, há muitas notícias positivas para Donald Trump. Obviamente, é quando o mercado de ações fecha, sabe? Houve outro investidor que ganhou centenas de milhões de dólares apostando contra o petróleo pouco antes desse anúncio. Agora é fim de semana e há vídeos de Donald Trump dizendo que podem bombardear o Irã de novo. Acho que sua previsão está bem precisa. Acho que, para muitas pessoas, elas percebem que essa guerra não acabou, mas que provavelmente está prestes a mudar de fase, o que pode acabar resultando em outro ataque dos Estados Unidos. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você mencionou o Líbano, e acho importante falar sobre isso porque eu estava ouvindo Robert Pape, que é um professor da Universidade de Chicago. Ele comentou que a trégua entre Israel e Líbano vai além de um simples cessar-fogo e representa um sinal para o futuro. Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos estão ativamente restringindo o exército israelense no meio de uma guerra, e isso não acontece sem uma grande mudança de poder. Ele basicamente sugere que o Irã tem influência aqui, pois era uma exigência iraniana que os ataques no Líbano cessassem. Pode comentar mais sobre a posição do Irã agora? Os iranianos sentem que ganharam alguma influência nisso, que conseguiram mostrar ao mundo que, de fato, podem ter um ponto de estrangulamento crítico na economia mundial e que definitivamente vão ter voz sobre como as coisas vão acontecer no futuro. Sim, eu acho que o Irã chocou pessoas no mundo todo. Muitos não esperavam que o Irã se saísse tão extraordinariamente bem na defesa do seu país no campo de batalha e que as pessoas nas ruas mantivessem o país estável, calmo e pacífico. Ahn, não houve corrida aos postos de gasolina, não houve corrida para comprar pão, nem aos supermercados ou algo do tipo, mesmo nos primeiros dias da guerra após o martírio do Ayatollah Khamenei. Então, há muita surpresa. E até diplomatas que entraram em contato comigo, ou analistas seniores, alguns dos quais você conheceria, ah, eles conversaram comigo e comentaram sobre a surpresa, mas muitos no Irã não se surpreenderam. Muitos ficaram surpresos, mas muitos de nós, eu acho, acreditávamos que era assim que as coisas iam acontecer. Eu diria que o Irã, na verdade, se saiu melhor do que eu esperava, mas eu estava confiante de que o Irã teria sucesso. Mas o que aconteceu foi que o Estreito de Hormuz, o Irã nunca teve a intenção de tomar o controle do Estreito de Hormuz. O Irã só tomou essa decisão devido ao que os regimes árabes do Golfo Pérsico e os Estados Unidos fizeram ao Irã, e isso altera o equilíbrio de poder na região. Isso dá ao Irã e aos seus aliados um, muito mais poder. Isso aumenta suas capacidades e enfraquece os adversários do Irã, seja Trump, Netanyahu, o regime israelense ou seus aliados por procuração. Então, eu acredito que os Estados Unidos, o mundo está se voltando contra Israel, o regime israelense em todo o mundo. Isso já vem acontecendo há 2 anos e meio. E agora é desprezado mais ou menos até mesmo em lugares onde inicialmente era diferente, como em exceções à regra, como na Índia. Pelo que estou ouvindo da Índia, o regime israelense está perdendo espaço de forma significativa. Então as pessoas passaram a desprezá-lo, e aí as pessoas percebem que a agressão do regime israelense contra o Irã está causando problemas para eles. Isso está levando seus países novamente para o caso da Índia. O governo indiano, sob Modi, tem sido muito amigável com esse regime. E ainda assim, a guerra que eles impõem ao Irã está tendo um impacto muito negativo na Índia. E isso é só a ponta do iceberg. Nós não estamos vendo o que vai acontecer. O que está acontecendo é muito pior do que aquilo que já está visível para nós.
Então, Netanyahu e os israelenses não se importam com a Índia ou com o povo indiano. E assim, à medida que a situação piora, as pessoas vão ficar mais irritadas com Trump, Netanyahu e o sionismo. Então, ahn, pesquisas mostram que nos Estados Unidos cresce a oposição ao regime israelense. Mas também, e esse é o ponto ao qual quero chegar, mas também o que eu acredito que os iranianos estão fazendo é que ao colocar pressão econômica sobre os Estados Unidos, isso está levantando uma questão nos Estados Unidos sobre até onde os Estados Unidos vão e continuam colocando Israel em primeiro lugar e a América em último lugar? E quão ruim precisa ficar antes que as elites nos Estados Unidos, sejam elas capturadas, comprometidas, subornadas, seja lá o que for, ou uma combinação disso, Epstein e por aí vai, qualquer coisa. Quando eles terão que dizer, não, aqui precisamos cuidar da América, as coisas vão piorar. Se não fizermos algo, isso vai acabar mal para os Estados Unidos. É isso que o Irã quer. O Irã quer ver os Estados Unidos tomando decisões de colocar a América em primeiro lugar? Então, esse cessar-fogo, e posso estar errado, mas eu acho, e não estou dizendo que há uma grande mudança nas relações entre Estados Unidos e Israel. Eu acho que as chances de guerra são altas, e acho que os Estados Unidos podem atacar o Irã em breve. E eles farão isso junto com o regime israelense, e seria em benefício do regime israelense. Mas eu acho que a pressão que os Estados Unidos exerceram sobre o regime israelense por um cessar-fogo tinha a ver com a crise econômica iminente. E assim, os interesses dos Estados Unidos divergem dos interesses do regime israelense. Sempre foram separados. Eu, pessoalmente, vejo Israel como inimigo dos Estados Unidos e do povo americano. Mas quero dizer, as elites nos Estados Unidos estavam dizendo: bem, aqui temos que buscar nossos próprios interesses e temos que pressionar os israelenses a aceitar esse cessar-fogo. É isso que quero dizer. Então, acho que isso tem algo a ver com isso. E como Israel não é mais popular e as pessoas nos Estados Unidos não gostam de Israel e a pressão está aumentando, a pressão econômica está aumentando, isso forçou, e também havia a ameaça do Irã atacar os israelenses com mísseis, mas acho que basicamente foi isso, e claro, teve a resistência libanesa. Hezbollah fez um trabalho extraordinário nas últimas semanas, mostrando novamente como analistas ocidentais sempre erram. Porque eles diziam que o Hezbollah tinha se desfeito, que o Hezbollah não era mais uma força na região. E eles realmente atingiram os israelenses com força nas últimas vezes. Então, o Hezbollah, a resistência, seus apoiadores, tudo isso é verdade. Mas eu acho que a pressão econômica que está se acumulando fez o regime Trump pressionar Netanyahu a aceitar um cessar-fogo. É isso que eu acho que provavelmente aconteceu. Sim, eu concordo totalmente. E isso eu acho. Concorda com o que você disse sobre o professor em Chicago? Universidade. Sim, com certeza. Acho que muitos nos Estados Unidos sentem que nossos políticos priorizam Israel em vez de nossos interesses. Mas no final das contas, quando a economia global está prestes a colapsar e podemos ver que os preços dos combustíveis estão disparando aqui nos Estados Unidos, há muito pessimismo em relação ao futuro. Logo será necessário recolocar a economia mundial nos trilhos. Você destacou bem esse ponto, pois foi isso que forçou Trump a ir a Israel e dizer: parem com isso no Líbano para fecharmos um acordo de verdade. Mas eu quero voltar a um tweet interessante que você enviou, que falava justamente sobre a abertura do Estreito de Hormuz. Isso é importante para nossos telespectadores porque, novamente, a mensagem do Trump é que está tudo aberto, está tudo ótimo, voltou ao normal, mas são declarações vagas. Achei que você trouxe muita clareza sobre isso. Você afirmou que há 3 condições para a abertura. Só navios comerciais podem passar, embarcações militares ou carregamentos de partes em conflitos são proibidos. A gestão e a determinação de quais navios podem passar também ficam a cargo do Irã, e o trânsito ocorre apenas pela rota designada pelo Irã. Então podemos ver que, neste momento, parece que o Irã continua controlando o estreito. Você acha que isso vai continuar no futuro?
Quero dizer, você sabe, será que agora entramos em uma fase em que o Irã sempre vai estar no comando do que entra e sai do estreito e realmente vai ter um enorme poder de barganha na economia mundial no futuro? Sim, eu acho que é assim que vai ser por enquanto, e os Estados Unidos provavelmente vão tentar atacar o Irã em breve para tirar o Irã do controle, mas isso não vai funcionar. E isso só vai piorar as coisas para o mundo, para os Estados Unidos e para todo mundo, mas não vai funcionar. O Irã não quer controlar a economia mundial. Ele não quer tomar nada como refém. O Irã quer garantir que, no futuro, os Estados Unidos não reconstruam bases no Golfo Pérsico para que possam travar outra guerra novamente. E quer reparações daqueles regimes árabes no Golfo Pérsico que ajudaram os Estados Unidos a realizar essa guerra contra o Irã. E se houver uma nova guerra, isso vai aumentar os custos deles, porque a guerra só pode acontecer através do território deles. Se os Estados Unidos não pudessem usar o território desses regimes no Golfo Pérsico, eles não conseguiriam travar essa guerra. Tanto a Guerra dos 40 Dias quanto a continuação da Guerra do Ramadã, seja uma nova guerra ou a mesma guerra, fase 2, não importa. Sem esses regimes, os Estados Unidos não conseguem fazer isso. Então, o Irã quer garantir que esses regimes não se tornem mais em, ah, em- em ponto de apoio para que os militares dos Estados Unidos lancem operações contra o Irã. Professor, quero lhe perguntar sobre o futuro do Irã, porque muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, e certamente nossa mídia, passam a mensagem de que os iranianos estão desesperados por um acordo. A economia local deles não pode estar à beira do colapso. Se não exportarem esse petróleo, as refinarias operarão acima da capacidade. O Irã está tão desesperado por um acordo quanto os Estados Unidos. O que você acha disso? Isso é algo que o Irã está buscando como uma solução de curto prazo, ou eles estão preparados para realmente ir até o fim e continuar essa luta pelo tempo que for necessário? O Irã vai até o fim. Não, não há dúvida sobre isso. Na verdade, o Irã preferiria, e eu já disse isso em outros lugares. Talvez eu já tenha dito isso para você antes. O Irã preferiria que essa guerra durasse mais tempo. Após 10 dias, os americanos pediram cessar-fogo, mas os iranianos não se interessaram. E só, você sabe, quando os americanos aceitaram o plano iraniano de 10 pontos, que é um plano muito realista, mas os americanos, você sabe, o império não aceita justiça, mas o Irã quer que isso acabe de uma vez por todas. Para que Trump dê de cara com o muro, para que no futuro nenhum presidente americano volte a pensar em atacar o Irã. Atualmente, o Irã está pronto para outra guerra. E eles têm se preparado dia e noite nos últimos 10 dias desde o cessar-fogo. E eles estão preparados para uma guerra terrestre. E eles provavelmente vão permitir que os americanos tomem algum território e então vão começar a atacá-los por semanas e meses até que sejam forçados a sair. Mas o Irã, você tem que ter em mente que o Irã passou anos sem exportar nenhum petróleo sob sanções de pressão máxima. Então, a economia iraniana, em grande parte, você sabe, já sobreviveu no passado sem o petróleo. E nós estamos em estado de guerra e as pessoas vão aceitar isso. Eu não espero que a guerra dure muito tempo, mas acho que provavelmente vai levar pelo menos algumas semanas, se não alguns meses. E os iranianos ganharam muito dinheiro nos últimos meses. Desde que as Forças Armadas dos Estados Unidos se mobilizaram, os preços do petróleo subiram e a produção do Irã aumentou. E o Irã tinha 200 milhões de barris de petróleo em petroleiros no alto mar. Metade disso, aparentemente, já foi vendida. O restante provavelmente será vendido nas próximas semanas. Até poucos dias atrás, eles exportavam muito petróleo. Não sei se os navios conseguem passar pelo cerco agora. Alguns dizem que sim, outros que não. Não sei ao certo. Provavelmente saberemos em 1 ou 2 dias, mas o Irã tem recursos para sustentar sua guerra. E a infraestrutura do Irã foi preparada para essa guerra, as bases subterrâneas de mísseis, as bases de drones. Então, sim, eu acho que os Estados Unidos são bem mais vulneráveis. E eu acho que o tempo não está do lado de Trump, porque a escassez de GNL, de petróleo, de hélio, de fertilizantes e de produtos petroquímicos está crescendo a cada minuto, literalmente.
E pelo que eu li, não resta muito tempo antes da catástrofe. Já está ficando ruim, mas está destinado a ficar muito pior. Então, eu acho que vai ser um fracasso. Eu acho que Trump é um apostador. Talvez, sabe, ele esteja esperando por algum milagre, mas eu não vejo. Eu vejo tudo isso só piorando e levando à destruição completa desses grupos por procuração do outro lado do Golfo Pérsico. Israel será atingido. Eu não vejo nenhum cenário em que os Estados Unidos tenham sucesso. Mas você sabe, não sou quem decide em Washington. Então, minha expectativa é que haverá guerra. Talvez eu esteja errado. E talvez Trump veja a luz e reconheça que isso é uma ideia estúpida. Mas eu acho que, pelo jeito que as coisas estão avançando e pela linguagem que ele tem usado, dizendo que o Irã capitulou, acho que em breve ele dirá que eles quebraram todas as promessas. E é provavelmente assim que as coisas vão acontecer. Certo. Professor, quero perguntar sobre um dos temas mais importantes: o urânio enriquecido no Irã. Acho que o governo Trump foi muito claro sobre isso. Eles disseram que a mensagem continua confusa. Acho que é por isso que existe a névoa da guerra. Muitas pessoas nos Estados Unidos apenas acessam o Twitter e acreditam nas manchetes, sem saber o que realmente acontece. Trump disse que o Irã aceitou abrir mão de todo o urânio enriquecido, mas há relatos de que ele ainda está guardado no subsolo. O que você acha sobre o futuro do urânio? E isso é algo que o Irã realmente vai abrir mão? Ou isso é algo que eles querem manter para, quem sabe, no futuro desenvolver uma arma nuclear para proteção? Qual sua opinião sobre a questão do urânio? Não, o Irã não tem interesse e não demonstrou interesse em uma arma nuclear. E se eu quisesse uma arma nuclear, já poderia tê-la há décadas. Quero dizer, acho que agora todo mundo vê o quão avançado tecnologicamente o Irã é. Tivemos uma guerra de 40 dias com os Estados Unidos, seus aliados por procuração e o regime israelense, todos eles juntos, sob máxima pressão imposta por todo o bloco ocidental. E o Irã venceu a guerra. Então, este não é um país comum. Este é um país poderoso, com estruturas políticas muito sofisticadas, e uma sociedade avançada com uma população altamente educada. O programa nuclear iraniano tem sido pacífico. Voltando ao Joe Kent, ele afirmou claramente que o Irã não desenvolvia arma nuclear. O que Trump exige do Irã é que abra mão de sua soberania, o que não vai acontecer. A revolução no Irã, a Revolução Islâmica há 47 anos, foi sobre soberania. Foi sobre independência, foi sobre dignidade e honra. E Trump não vai tirar isso do Irã, ainda mais após perder a guerra. Então, não, quero dizer, o Irã está mais do que disposto a encontrar uma solução. Você sabe, vimos o que aconteceu no JCPO. O Irã não vai mais aceitar isso, mas estaria disposto a aceitar um cenário em que, se os Estados Unidos fossem sinceros sobre suas preocupações com o programa nuclear do Irã, usassem essas preocupações. Mas, novamente, voltando ao que Joe Kent disse, ao que a inteligência dos Estados Unidos tem dito, ao que a Agência Internacional de Energia Atômica tem dito, eles têm dito que nunca houve nenhuma prova de que o Irã já tenha buscado uma arma nuclear. E Tulsi Gabbard disse a mesma coisa sob juramento. Então, o Irã está disposto a encontrar soluções para os problemas, mas o Irã não vai abrir mão de sua soberania. Isso não vai ajudar. Professor, qual é o maior equívoco que a maioria dos americanos tem sobre o Irã? A maioria dos ouvintes deste podcast é dos Estados Unidos e Canadá, formando um grande público norte-americano. Que mensagem você quer passar para que eles entendam melhor a situação? Há pouco tempo para abordar as questões-chave. Já falei disso antes. Há um bom livro de dois ex-funcionários da Casa Branca. Há poucos bons livros sobre o Irã no Ocidente. Mas há um bom livro, não que eu concorde com tudo o que está nele, mas há um bom livro escrito por dois ex-funcionários da Casa Branca chamado Going to Tehran. E os autores são Flint e Hillary Leverett. Eles trabalharam na Casa Branca sob George W. Bush. E Flint Leverett pediu demissão por causa da guerra do Iraque. E ambos são acadêmicos, altamente educados. Flint é católico, Hillary Van Leverett é judia.
E eles escreveram, na minha opinião, um livro muito bom que trata de muitos dos mitos sobre o Irã, mas também oferece um roteiro para o futuro, dizendo que os Estados Unidos precisam aceitar a realidade do Irã. Eles foram muito criticados pelo livro tanto por esquerda quanto direita, democratas, republicanos, especialistas e formuladores de políticas. Os Estados Unidos, em vez de escolherem o seu próprio caminho, o caminho da razão, escolheram o caminho sionista. E agora estamos onde estamos. Estamos em guerra e enfrentando uma crise econômica global. Se eles tivessem ouvido eles, provavelmente teríamos relações diplomáticas. Mas para a sua geração mais jovem, eu diria, ou para todos os seus telespectadores, eu diria isso. 47 anos antagonizando o Irã. O Irã apoia o terrorismo, viola os direitos humanos, ele, sei lá, quer construir uma arma nuclear, é um país do mal, tudo isso. Vamos olhar para os últimos 2 anos e meio. O único país que se opõe ativamente ao genocídio em Gaza é o Irã. Gaza é iraniana, eles são, tipo, eles falam. Quero dizer, eles são árabes, eles nem são nossos vizinhos. E mesmo assim, os iranianos fazem sacrifícios por eles. Todo o eixo da resistência faz isso. E o Ocidente, que são os mocinhos que apoiam os direitos humanos, que odeiam o terrorismo pelo que ouvimos, são eles que estão apoiando o genocídio. Então, quando você olha para isso, eu diria que as pessoas deveriam começar a repensar tudo o que ouviram até agora. A segunda coisa que eu diria aos americanos mais velhos é que muitos acreditam, devido aos livros didáticos ou notícias, que os problemas entre Irã e Estados Unidos começaram com a tomada da embaixada. E eu diria que a tomada da embaixada foi resultado da política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realizaram um golpe no Irã em 1953, impuseram um chá brutal, que criou uma polícia secreta brutal e governou por 25 anos. Houve uma revolução, provavelmente a única verdadeira revolução da história, porque em todo o país as pessoas ficaram nas ruas por meses, em grande número, em todos os lugares. E o chá mandava seus soldados atirarem neles regularmente. E em um dia particularmente sombrio chamado Sexta-feira Negra, um grande número de iranianos foi morto em Teherã, no que era então chamado de Praça Jane, ou agora Praça Chorrada, Praça dos Mártires, por causa do massacre. E no dia seguinte, Jimmy Carter ligou para o Shah e lhe deu total apoio. Então, após a Revolução, a Embaixada dos Estados Unidos começou a fazer o que fez em 1953, minar o Irã. E os Estados Unidos deram refúgio ao Shah, que era um assassino em massa, e os estudantes em protestos. Então, os estudantes temiam que fôssemos ver uma repetição de 1953. Eles tomaram a embaixada e exigiram que os Estados Unidos devolvessem o Shah, esse assassino em massa. Ao tomarem a embaixada, encontraram documentos que mostravam o que os Estados Unidos faziam contra o Irã a partir dali. Então, eles mantiveram essas pessoas. Eles liberaram as mulheres e as minorias, os afro-americanos, e mantiveram 53 pessoas. Se você acha que eles deveriam tê-los mantido por 440 dias ou não, isso é outra questão. Mas a questão é que esse foi o resultado da política dos Estados Unidos. Os estudantes estavam com medo, e eu pessoalmente acho que se os estudantes não tivessem tomado a embaixada, provavelmente em algum momento a revolução teria caído. Mas não estou dizendo que ter durado 444 dias foi a política correta, mas eram estudantes. E eles estavam com medo do futuro do país. Mas a questão é que, em toda essa história, gostem ou não, o Irã é a vítima. E eu acho que as pessoas precisam repensar. Novamente, acho que se as pessoas lessem aquele livro Going to Tehran, seria um pouco revelador. E eu acho que se os Estados Unidos não fossem tão... quero dizer, se as elites em Washington não fossem tão bem controladas pela classe Epstein ou pelo lobby sionista, por qualquer motivo, sabe? Seja porque tem algo contra eles, ou porque são corrompidos, ou por qualquer influência que possam ter.
Washington está dominada. Se não estivesse dominada, acho que agora teríamos relações políticas, estaríamos fazendo negócios e comércio e não estaríamos tendo essa conversa. Certo, certo. Professor, agradeço muito pelo seu trabalho e por essa excelente aula de história e insights, pois em tempos de guerra sempre há muita névoa. Por isso é essencial conseguir entrevistas no local. O senhor está ao vivo de Teherã. Desejo que o senhor e sua família continuem em segurança. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Foi uma honra conversar com o senhor. É uma honra participar do programa. Obrigado e espero que tenhamos dias melhores. Pessoal, quero agradecer a todos por terem chegado até este ponto do vídeo.